Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas, mulheres queridas. Nós estamos em chamamentos, 18ª fagulha, e a nossa pergunta de hoje é tão boa, Eu fiquei muito animada de ver que nós vamos falar da forma como a gente vê a beleza. Você tem olhos para beleza? E não é só. Ele coloca aqui, obviamente, esse olhar para a natureza. Se a gente se permite prestar atenção às coisas que são belas. A beleza é uma das portas de entrada para a ordem natural. Mas quem tem tempo para admirá-la? Talvez a gente passe por ela todos os dias sem notar. E aí ele coloca, né? Não tenho tempo. Todo mundo vivendo num mundo muito acelerado, muito ocupado, muito cheio de compromissos, tarefas. Não tem uma pessoa com quem eu converse que não fale sobre a sensação de que o tempo está passando rápido demais e que não tem tempo. Se eu tivesse tempo, eu mesma tenho muitos livros para ler e eu fico assim, acho que eu vou precisar de umas 3 encarnações aí para conseguir ler tudo que eu tenho. E eu fui adquirindo os livros. A gente pode entrar aqui em discussões sobre disciplina, sobre o que é essencial, o que é importante, mas hoje a fagulha é sobre a beleza. Se a gente está se permitindo observar, apreciar aquilo que é belo. Aqui ele conta um caso de um violinista que estava tocando nas estações de metrô de uma cidade americana. Ele tocava, as pessoas passavam, e ao longo do dia, ele coloca aqui, ó, mais de 1000 pessoas passaram. Algumas crianças insistiam de ficar ali, querendo ouvir. Isso me lembra uma animação em que um menino muito alegrinho, muito feliz, ele todo colorido, ele saía de casa com o pai o levava para a escola e em seguida esse pai ia para o trabalho. E o que trazia o colorido para a vida desse pai era a convivência com aquela criança muito alegre. E havia uma ilha, literalmente uma ilha, né, que era uma pracinha. Eu falo uma ilha porque o desenho ele é muito expressivo, ele mostra todas as pessoas em tons de cinza, os prédios, tudo acinzentado. Vocês já pararam para perceber que as pessoas têm pintado as suas casas com tons de cinza? Cinza, chumbo, pedras. Cadê o colorido? Isso está ficando muito valorizado, né? Esse apagamento das cores na cidade. Enfim, não é, isso é um reflexo, tá? Isso é um reflexo do apagamento das nossas cores, das nossas alegrias. E até tem um filme Divertidamente aí, que agora as cores entraram em cena, em debate, mas voltamos lá para aquela animação. Eu não lembro o nome da animação, vou dar uma pesquisada e coloco nos comentários, na descrição do vídeo. Então, nessa animação, o menino ia até aquela pracinha, que
havia um violinista. Ele tocava e aquela criança, cheia de alegria, ouvia, apreciava o belo, aquela música, né, o som, e depois ia para a escola. Na escola, ele estava aprendendo as letras, A, B, C, e aí ele desenhava. Na hora de fazer o A, ele fazia um desenho usando a letra A. E da mesma coisa, ele fazia uma árvore, ele fazia passarinhos, ele fazia... Enfim, ele coloria, criava em cima daquela tarefa. E a professora tirou aquela folha dele, disse que não. Lembra que eu falei do errado? Eu falei do errado no vídeo anterior. É assim, não, tá errado. Eu não pedi para você fazer isso. Eu pedi para você escrever a letra A, B e C, e é só isso que você tem que fazer. Você não tem que criar, inventar, colorir, fazer nada diferente daquilo que foi solicitado. Entende aqui que foi uma ordem que a criança tem que obedecer. E obedecer sem questionar, sem pensar, sem criar. A gente vai aniquilando. Tudo isso que a gente nasce é uma animação muito tocante por conta disso. Mostra como que a gente nasce apreciando a vida, apreciando o belo. E como isso vai sendo retirado, o mundo vai ficando mais cinza, mais desprovido de criatividade. Você tem que fazer sempre a mesma coisa. E é o que acontece com o pai vai para o trabalho e ele fica naquele horário lá do relógio, fazendo as mesmas coisas, como todo mundo. Quando esse pai volta, essa criança encontra com esse pai muito feliz, abraça e transmite para esse pai espera ficar, ele tem uma cor azul, né? Ele espera ficar, recuperar a cor dele, a vitalidade dele. Acontece que, à medida que essa criança vai frequentando essa escola, então tem uma crítica a como a escola é uma fábrica de trabalhadores, sem criatividade, sem reflexão, sem questionamento. Então, a gente não pode pensar, a gente tem que executar. Esse processo de escolarização muito ligado, né, nasceu com as fábricas e que mantém esse sistema até hoje. Então, por isso a gente também precisa falar disso, né? Como que a gente educa e como as escolas funcionam também no processo da educação. O exercício da parentalidade, ele é extensivo a todas as pessoas que são responsáveis em algum momento por transmitir algum valor, alguma informação, ou seja, educar a criança. As escolas têm esse papel também. Elas precisam ter consciência e exercer a sua parentalidade com todas as crianças que estão ali. Voltando para a animação. De tanto que esse menino vai tendo a sua atitude, a sua espontaneidade, nós falamos também de ser autêntico, ela não pode mais ser quem ela tem que corresponder àquilo que os outros querem, os outros exigem, os outros dizem que aquilo que ela está fazendo errado, que ela tem que fazer é outra coisa que é o certo. Ela vai perdendo a cor, a vitalidade. Você vê aquela criança mais desfalecida, como se tivesse
extremamente cansada. A palavra cansaço reverbera em vocês também? A gente está sempre correndo sem tempo e extremamente cansada. Cansados, né? De tudo que a gente faz e no final a gente diz assim, caramba, não fiz nada. O que a gente está fazendo que ocupa o nosso tempo, que nos cansa e que no final a gente diz que é nada porque não tem sentido na nossa vida. Vamos lá. São várias reflexões. Trouxe o caderninho? Já está anotando? Essa criança fica pálida, quase sem vida, vitalidade ali, né? E o pai fica desesperado quando ele percebe que o filho está ficando assim, que ele não consegue se recuperar. Esse pai não volta a ficar colorido porque essa criança não transmite. Então tem também esse outro aspecto. São alguns minutinhos, mas de enormes desdobramentos. Várias observações possíveis ali. E quando eles vão para a pracinha, o violinista não está lá. A solução que esse pai dá, você vai ter que assistir. Eu não vou dizer. Mas, para nossa reflexão aqui, como que a gente está usando o nosso tempo? Estamos na correria, de uma correria que no final tudo parece um nada. Parece que a gente não fez. Só se cansou. É igual a história do correr atrás do próprio rabo. Não sai do lugar, não cria, não transforma. Por isso que ontem o vídeo, ele foi um vídeo muito denso, muito profundo, em que a gente tem que tomar uma decisão, se a gente quer realmente tomar consciência e fazer as transformações na nossa vida. A gente pode dizer que quer. Tem muita gente que procura terapia falando que quer, mas na verdade ela não quer mudar, ela não quer tomar consciência, ela quer simplesmente que todo o mal-estar dela desapareça e que ela se sinta bem. Isso algumas pílulas fazem. Então tem que ir no psiquiatra tomar lá umas pílulas. Mas tem que escolher o psiquiatra, tá? Porque um bom psiquiatra, ele vai propor uma boa terapia. Por quê? Porque sabe que o remédio não resolve. E existe esse apelo. A pessoa ainda não tomou consciência de que ela não quer terapia. Ela busca incessantemente. Passa por um terapeuta, por outro, e nenhum deles vai resolver porque ela não está disposta a se abrir para a tomada de consciência, fazer essa abertura que nós estamos falando e transformar tudo, porque tem que partir de dentro. Isso que nós estamos falando aqui é essa provocação. Se você está interessada em fazer essa mudança na sua vida e conquistar uma vida com sentido, com propósito, uma vida com bem-estar, você vai precisar se deixar tocar por isso tudo, pensar nisso tudo e fazer diferente. Não dá para fazer as mesmas coisas. Não dá para exigir que os outros mudem. Tem que partir de cada um de nós. E com isso, esse violinista estava lá tocando nas estações de metrô e ninguém percebeu quem ele era. Nada mais, nada menos que Joshua Bell, um dos solistas da orquestra da Filadélfia, cujas apresentações no Carnegie Hall é muito cara. Ele estava tocando no metrô para todos,
de graça. E aí ele segue falando da apresentação, né? Numa cidade aqui nos Estados Unidos também, em que uma peça ia ser de Beethoven e outra de um anônimo. Tocaram, e no final, grandes aplausos, tá? Aquela coisa toda. O regente teve que retornar várias vezes, né, para agradecer os aplausos. E na segunda apresentação, que seria o anônimo, poucas pessoas ficaram, poucos aplausos. Só que ninguém sabia, porque isso é uma ignorância, né? A pessoa vai assistir uma apresentação, uma orquestra, ela não tem essa cultura. E ela ouve, tá bonito, aplaude. Isso é Beethoven, vamos aplaudir. E eles fizeram uma coisa para realmente, como se fosse assim, né, uma pesquisa. Vamos fazer aqui uma inversão na apresentação e vamos dizer que a primeira vai ser Beethoven, quando não vai ser. A gente vai trocar, a gente vai colocar o desconhecido em primeiro lugar. E por último a gente toca Beethoven. Qual a surpresa, né? Que as pessoas tenderam a apreciar ali, aplaudir uma música que eles não conheciam, achando que era Beethoven só porque era Beethoven. Então, estão de fato apreciando essa questão. Algumas pessoas com certeza apreciaram, aplaudiram porque gostaram. Mas nós compramos um produto pela marca, pelo preço ou pela qualidade, ou a gente tenta juntar as três coisas, ou como que a gente tem feito as nossas escolhas? A gente está tendo tempo para apreciar aquilo que realmente é valoroso, aquilo que tem qualidade, aquilo que é belo. Se prestarmos atenção, apreciarmos, contemplarmos, eu gosto muito dessa palavra. Você contempla o seu filho brincando? Você contempla o animalzinho de estimação? Contemplar, você está ali presente. O tempo para e você fica só olhando. E ao olhar, a gente se conecta. A conexão é que faz com que nós possamos colaborar, que possamos participar um da vida do outro. Mas para isso a gente realmente precisa olhar, apreciar as pessoas que convivem conosco. A gente precisa apreciar a natureza à nossa volta. Eu gosto particularmente dessas questões, né, da observação do belo, porque eu sou o tipo de pessoa que para. Ontem eu estava no médico e eu ouvi o barulho, ouvi o som. A gente tem que apreciar, prestar atenção no som. Eu ouvi o som e reconheci que era um tucano. Esse barulho só o tucano faz. E eu saí da clínica para procurar o tucano. O tucano ficou mais de meia hora no mesmo lugar. Eu fiquei olhando. E sabe o que aconteceu? Tinha uma senhora esperando um médico, né? Ela estava na minha frente, então eu sabia que ela ia ser chamada primeiro, depois atrasou um pouquinho a consulta, então eu estava tranquila ali esperando. E pude ficar observando o tucano. Ela foi e virou e falou assim: sabia que o tucano é mau? Falei, como assim?
Como assim o tucano é mau? Não, porque ele come os ovos dos outros pássaros. Ah, ele come os ovos dos outros pássaros. Tá bom, isso faz parte. Sabia que é um mau sinal o tucano estar aqui na cidade? Aí eu virei para ela, isso eu concordo. Isso eu concordo. É o sinal de que ele está sendo expulso do meio ambiente, que ele faz parte. Ele está sendo expulso das matas para poder procurar alimento na cidade. Isso eu concordo. A gente está desmatando. Todo dia é um foco de incêndio que eu vejo. Na minha janela eu vejo a serra. E é um foco de fumaça. E a cidade fica cheirando a queimado, a fumaça. E ela mesma falou, ah, puxa vida, aqui na cidade, né, Mogi das Cruzes, muita fumaça, muita fumaça. E de uns anos para cá, a temperatura da cidade aumentou, a exploração imobiliária crescente, isso em todos os lugares. Toda hora se constrói prédio, a gente fica pensando, quantas pessoas vão morar aqui? Será que tem tanta gente assim para morar e comprar os apartamentos, né? Nesses prédios todos que estão construindo? Tantos condomínios. É muito interessante. Derruba-se uma mata, coloca-se um condomínio ali de casas e prédios e tal, aí chama isso de Green Park. Green, verde, o verde foi todo retirado para construir as casas. Aí planta uma meia dúzia de árvores. Nós não estamos zelando, porque não apreciamos a beleza, não contemplamos a natureza e esquecemos que nós precisamos dela para viver na justa medida, que é o exercício. Então, vamos lá? O belo é a justa medida entre o feio e o extravagante. A gente pode colocar o feio e o extravagante aqui em vários sentidos, né? Porque lembra que é julgamento. Como a senhora fez quando ela falou, o tucano é mau, né? Isso é um julgamento. Ele faz o que a natureza dele requer. Ele precisa se alimentar. O que ele tem acesso agora, já que ele está sendo cada vez mais expulso do meio em que ele vivia? Então, não existe maldade na natureza. O animal busca os recursos que ele consegue ter a seu dispor. Caso contrário, ele morre de fome, de frio. Né? Ele precisa do abrigo. Então, a justa medida no belo quando que a gente sabe que é belo? A gente olha, a gente tem uma sensação tão boa, olhar para a praia. Já perceberam que olhar para a natureza, a gente tem essa sensação, porque a natureza, ela é bela, é bonita, as plantas são bonitas, as árvores são bonitas, os animais são bonitos, o mar, o pôr do sol, as nuvens. Tudo que a gente não criou, a natureza está posta. Até o ser humano, nós somos bonitos, porque nós somos perfeitos, existe uma perfeição. Quem vai de uma célula aí, né? Quando há fecundação, o óvulo e o espermatozoide junto formam ali uma célula. Dali, todas as outras surgem e elas se especializam. Que inteligência tem ali? Uma sabedoria, de uma beleza. É dessa beleza que a gente está falando. É dessa. Que não é... A gente até pode fazer uma pintura bonita. A gente pode fazer ali, ó. Eu fiz essas mandalas de crochê. A gente pode fazer isso. Isso é um tecido, pode ser, né? Bonito. Mas, assim, o nosso estado, ao entrarmos em conexão com a natureza, é outro.
porque ali é a beleza com, com todo aquele ambiente vibrando, né? Uma energia muito boa. Então, vamos lá. Como que você pode encontrar a beleza ou colocar a beleza na sua vida? Você pode fazer alguma coisa, como eu falei, um quadro, né? Uma pintura, fazer uma tecelagem, enfim. Mas como você pode colocar a beleza na sua vida para te trazer uma experiência de bem-estar? Algumas vezes eu falo para as pacientes, né, para as minhas clientes. A paciente é a força do hábito de trabalhar no hospital, e no hospital todo mundo é paciente, né? Eu falava assim, ó, vai passear, aproveita, vai na praia, pisa na areia, caminha, olha para o horizonte, se entregue a essa experiência de relaxamento, de sentir areia nos pés, de sentir uma brisa, sentir a temperatura da água, mergulha. Então, os sentidos envolvidos na natureza, no contato com a natureza, a gente volta renovado. Olha, não tem uma pessoa que não vá para uma cachoeira, para uma praia. Tem gente que vai e reclama da areia, da água, estava fria, né? A areia sujou tudo. Cara, a pessoa está totalmente desconectada da sua própria essência. Como é que a gente está? Como é que a gente se conecta? Como é que a gente se vê? Estamos nos oferecendo momentos de apreciação do belo. Sinta os cheiros, sabores. Na hora que eu vou almoçar, eu sento, coloco, né? Eu tenho os supplies aqui, eu faço também aqui. Olha que bonito, bonitinho. Então eu ponho para ficar bonito, Coloco meu prato, relaxo. E na hora que eu vou comer, eu sinto o sabor da comida e eu fico tão feliz, mas tão feliz, quando eu preparei ali a comida saborosa. Eu como, falei, nossa, tá gostoso. É simples assim. É simples assim. Você não vai perder a sua vida. Pelo contrário, você vai ganhar mais qualidade de vida se você ficar prestando atenção naquilo que você come, sentindo o sabor. Então eu sento e aprecio aquilo que eu estou comendo, bebendo. O médico ontem falou para eu tirar o café. Olha, eu tô desde 2018 sem tomar café. E eu resolvi tomar café, voltar a tomar café, tem, sei lá, uns 2 meses. E aí eu fui no médico, ele, não, gastrite, tira o café. Ai, doutor, acabei de comprar uma caneca bonita para tomar o café. Ainda vou decidir o que eu vou fazer. Então, acho que eu tenho que curar a gastrite e continuar tomando café. Aprecie o belo, sem moderação. Até a nossa próxima fagulha.